Eu queria ter acesso a quantos de vocês aí do outro lado acreditam que as pirâmides foram criadas realmente por alienígenas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas existe uma parada, uma premissa filosófica chamada de navalha de Ockham. Vocês já ouviram falar dessa porra? Isso é basicamente relacionado com o princípio de parcimônia, onde provavelmente o argumento ou a resposta para alguma coisa geralmente é o mais simples possível, e não o mais complexo. Eu vou usar um exemplo dentro da própria biologia. Se você era um aluno ou aluna engajada no passado, você provavelmente já ouviu falar de Lamarck. E Lamarck também era um naturalista, porém ele propõe algo diferente sobre a evolução. Lamarck diria, por exemplo, que as girafas teriam um pescoço mais longo porque elas esticavam dentro da própria geração. Ou seja, em vida, as girafas precisavam esticar o pescoço para alcançar as folhas das árvores. E assim, elas passavam essa característica adiante. Porém, se isso fosse verdade, as pessoas que tomam anabolizantes e ficam muito fortes hoje em dia, os filhos também nasceriam musculosos. Então, possivelmente, esse processo seria muito mais complexo do que o que realmente ocorre. Lamarck é aquele cara que propõe a lei do uso e desuso, que provavelmente você conhece ou já ouviu falar sim. E Darwin propõe algo muito mais simples, que ele chamou de seleção natural, que, veja só, é apenas um dos mecanismos da evolução. Muito bem, a proposta de Darwin da seleção natural, ao invés de propor que as girafas devem alongar o seu pescoço ao longo da sua vida, na verdade o que ocorre é um processo de seleção natural, como o nome já diz. Ou seja, as girafas que têm o pescoço longo o suficiente alcançam o alimento e sobrevivem. Aquelas que nascem com o pescoço mais curto são deletadas por seleção natural, e portanto não passam essa característica adiante. Perceba que a simplicidade foi a resposta. E aí vem você, no século XXI, que sabe que os Homo sapiens surgiram há cerca de 300 mil anos, ou seja, nós fazemos parte dessa espécie, e aí você deduz que os nossos antepassados eram idiotas. Ah não, só você é o inteligente aqui. Como se os caras lá da antiguidade não fossem inteligentes o suficientes para tentar produzir um tipo de monumento. E sem perceber, você tá pegando toda a proposta da navalha de Ockham, pegando bem gostoso ela e... Isso porque se a gente respeitasse essa porra, você simplesmente tentaria trazer uma explicação razoável, mesmo que você não soubesse, para a explicação da existência das pirâmides. Mas os senhores preferem acreditar que de algum modo uma civilização super inteligente atravessou o universo, veio de uma outra galáxia talvez, para chegar aqui na Terra e empilhar um monte de rocha para formar triângulos na areia. E pra complementar, ainda vem com aquela porra daquela informação errada de que as 3 pirâmides, não sei de onde, estão alinhadas com as 3 Marias. Não, não estão. Isso porque a física tem uma parada muito fantástica chamada de referencial. Veja só, a ponta do taco não está alinhada com o meu dedo, porque depende do referencial. Se a gente mudar de posição, agora... Caralho, tá foda, hein? Agora sim está alinhado, porque a gente mudou o referencial de posição. Mas, se isso se desalinha, isso não está mais tão alinhado assim. Então é óbvio que se você for do lado da pirâmide e encontrar algum lugar específico, você vai falar, puta, olha só, tá super alinhado com as estrelas do céu. Mas não tá não. O fato é que, além de não ter lógica, não faz nenhum sentido prático uma civilização inteligente atravessar o espaço-tempo e chegar no planeta Terra para empilhar um monte de rocha, ou pior ainda, para fazer um monte de desenhos no mato, ou quem sabe para ficar em cima da montanha, na copa das árvores, para um fazendeiro filmar e viralizar nas redes sociais. Não seria muito mais inteligente você pelo menos supor que nós temos inteligência o suficiente para reunir um montão de seres humanos para empilhar umas rochas aí, simplesmente porque talvez o formato de uma pirâmide seja o mais adequado para a areia? De repente, por tentativa e erro, perceberam que construções quadradas ou retangulares na areia, naquela época, não se sustentava por muito tempo, porque a engenharia não havia evoluído tanto assim? Pois é, bonitões. O fato é que a engenharia moderna já tem uma resposta para isso. E não foram os ETs, você pode espernear, você pode me odiar. Fomos nós é que construímos as pirâmides, com um montão de egípcios livres que puderam utilizar as suas mentes para construir essas coisas. E os monumentos também, muito antigos. O que prova que a astronomia, em muitos casos, não falando das pirâmides, é uma ciência muito antiga, talvez a mais antiga da humanidade. E como exemplo, nós podemos falar do Stonehenge, que seria uma espécie de relógio solar, ou calendário solar, aqueles monumentos lá que hoje é encontrado na Inglaterra, que inclusive é aberto para visitação. E se você reparar, você vai perceber que o Sol e a Lua, conforme eles se movimentam, eles projetam sombras nesse monumento que é o Stonehenge, para deduzir quando seria o meio-dia, por exemplo, ou quem sabe algo relacionado com as estações do ano, não sabemos. Mas achar que aquilo foi feito também por mãos extraterrestres que vieram aqui
para fazer um calendário solar ou um relógio solar não faz muito sentido. Então lembre-se que para ter pensamentos razoáveis, você precisa respeitar o que nós chamamos de navalha de Ockham, ou o princípio de parcimônia, que propõe que geralmente as explicações são mais simples do que nós imaginamos. E eu não preciso nem dizer que uma civilização inteligente, que nós nem sabemos se existe, existindo num outro lado do universo, talvez numa outra galáxia, para eles se movimentarem até aqui para fazer algo totalmente sem propósito, não é algo tão simples assim. Aqui é o Naturalista, aproveita, se inscreve no canal e deixa a porra do like.